Renato, sou formado em Psicologia pela USP e eu vim falar sobre a importância de uma psicologia racializada. Para a gente abordar essa questão é importante a gente falar sobre a influência da eugenia no surgimento da ciência, né? O que é a eugenia? A eugenia é o ideal de que existia uma raça dotada de superioridade, no caso a raça branca, em detrimento das demais raças que, além de serem inferiores, elas constituem como um perigo ao patrimônio biológico e cultural dessa raça superior. Nos tempos modernos, a eugenia estava tão arraigada no pensamento europeu que ela passou tanto a composição de leis quanto a própria formação da ciência. É importante ressaltar que nem os pensadores europeus mais renomados se opuseram a esse ideal. Então, como diz a pensadora brasileira Lélia Gonzalez, o racismo se constituiu como a ciência da superioridade eurocristã. Então, acaba sendo possível para a gente traçar o caminho entre a constituição da ciência, a colonização, a formação do racismo e, nos tempos modernos, o surgimento do nazismo. Portanto, é importante ressaltar que, para uma psicologia racializada, o conceito de raça é considerado como um construto social, apesar de ele ter essas bases científicas e biológicas errôneas. E esse construto social ganhou força de tal forma que, hoje em dia, se vincula a poder e hierarquias, sendo ele capaz por si só de delimitar a experiência das pessoas no mundo. Portanto, é importante citar as ideias do ativista americano Malcolm X, que diz que sem racismo não há capitalismo. Com isso a gente vê que a dominação da superioridade branca não é só subjetiva, é também objetiva, material e é um dos pilares do sistema colonial e do capitalismo. A partir disso, a ideologia de branqueamento ela cria lugares específicos para os colonizados. Como diz o rapper Mano Brown, a vaga está lá esperando você. Ou seja, a partir do nascimento, o sistema cria espaços, possibilidades objetivas para cada pessoa de acordo com sua raça. Ao mesmo tempo que massacra a condição psicológica dos negros com constantes ameaças, que no caso dessa música do Mano Brown é a cadeia. Com isso é importante citar a importância do psicólogo Frantz Fanon, que diz que todas essas opressões criam uma personalidade colonizada. Entre as consequências podem estar sentimentos de diminuição, auto-ódio, ódio pela sua imagem. Por outro lado, comportamentos supercompensadores, visando entrar nesse mundo branco, o que o Fanon chama de máscaras brancas. E também pode gerar neuroses e medos de abandono e de exclusão. Segundo ele, isso acontece porque a branquitude se coloca numa posição de raça universal, representante da humanidade, portanto, como uma não-raça, né? Ao mesmo tempo que ocupa todos os espaços, a branquitude coloca os negros e os não-brancos em geral numa zona de não ser. E isso facilita muito a desumanização, né? O negro é tratado como um objeto, como diz o rapper Eduardo Tadeu, é tratado como um brinquedo, né? Como um produto criado para tirar e morrer em combate. Portanto, a gente pode dizer que a colonização consiste na supressão de possibilidades. Então, a psicologia racializada tem que estar comprometida com a descolonização. Como fazer isso? A descolonização ela passa por um longo caminho de substituição de nomes, de sentidos. As do exercício da psicologia, ela passa por atentar principalmente para o racismo na atuação profissional, seja ele disfarçado ou não. No caso do Brasil, segundo a pensadora Lélia Gonzalez, esse processo passa pela valorização da nossa americanidade, né? Ou seja, valorizar nossas origens, as nossas raízes, e com isso criar a nossa identidade. Com isso, o negro recusa se deixar definir pelo olhar do outro, que é o caso da ciência, que tem um olhar eurocêntrico, por exemplo.
Afinal, como diz o rapper Ed Rock, o negro sem orgulho é fraco e infeliz, é como uma grande árvore que não tem raiz. Um outro caminho é apontado pelo sociólogo americano Du Bois, que é um dos primeiros negros a se formar em Harvard. Ele diz que a luta contra o racismo e a discriminação é a única possibilidade do negro americano se posicionar no mundo e existir em plenitude com sua negritude. Então, a psicologia racializada vai sempre buscar novos questionamentos. Por exemplo, por que autores europeus de qualquer época são sempre mais valorizados do que qualquer conhecimento dos povos colonizados? Sejam eles rappers, sejam eles povos originários. Então, a psicologia deve ser realizada para se comprometer com transformações necessárias para a superação do racismo e das mais diversas opressões. Isso começa com o exercício de autorreconhecimento, tanto dos brancos quanto dos não brancos, buscando transformações rumo ao futuro.